É. E aí o outro lá que tá com o fundo amarelo, também negro, ele é o Scooby. Esse é chefe do Morro dos Macacos. Porque tem duas áreas que são muito disputadas lá. Olha como é que é a estratégia dos caras. A estratégia do Peixão é de anexação. Então ele entra no lugar e ele vai entrando dentro das favelas que fazem divisa. Já o Comando Vermelho ele tem uma postura de invadir lugares que são mais pulverizados. E aí, o Scooby, ele tem enfrentado também essa questão, porque tem muita gente que está entrando lá. Só que essa parada... É importante dizer que, para quem não é do Rio, que o Morro dos Macacos fica na região de Vila Isabel, a terra de Noel Rosa, né? E o Scooby é um cria de lá, enfim, sempre foi daquela região, e agora o pessoal tá querendo invadir, né, o grupo rival, justamente para poder tomar, e é uma coisa estratégica. E, na verdade, o Rio de Janeiro tem muito morro, tem muita área, essas áreas se conectam, essa floresta se conecta. Então, para eles é importante porque é uma rota de fuga, acaba sendo uma rota de fuga. Então, nessas invasões, o que acontece? Eu trouxe uma foto aí do Caioba, tá? O Caioba, ele morreu essa semana que passou. Ele era o famoso cria. O cria seria o moleque que nasce na favela. Geralmente, no mundo do crime, ele é um jovem. Então, o que os caras estão fazendo? Como está acontecendo essa guerra, está morrendo muita gente, cada vez as pessoas que entram estão mais novas. Esse rapaz, ele é um rapaz que ele conflitava ali na região do Fubá e do Campinho, que Isso. fica ali, Madureira, né? Madureira. Uhum. Eles... Madureira e Campinho é um bairro ali. Isso, e ele é chefe de uma equipe que chama-se Equipe Caos, que é formada dessa rapaziada aí mais jovem, e eles fazem uma estratégia chamada BAX, que é uma estratégia que é tipo da Segunda Guerra Mundial. Sem romantização, tá, pessoal? Que é o quê? São comandos ditos especiais que eles adentram nas linhas inimigas dentro das favelas dos outros para dar prejuízo. Nossa. O que a polícia fazia de prender fuzil e aprender pó, quem tá fazendo isso é esses caras. Então eles formam um grupo do Comando Vermelho de 8 rapazes dessa idade, vão com fuzil, camuflados, eles entram na favela nos arredores, conseguem dar prejuízo de 4, 5 fuzil pros caras e depois vão nas redes sociais e postam aqui, ó, o fuzil que eu acabei de pegar, nós desmantelamos vocês, pegamos 10 kg de pó e tal, para dar o prejuízo, para evitar, para enfraquecer os caras, para depois acontecer a invasão. Então tá acontecendo isso, eles chamam de BACs, esses são os famosos BACs, que são essas estratégias, né? Exatamente. Eu vou voltar só um pouquinho, que essa aí é a mais nova estratégia que eles estão adotando, a nova tática. Porque, na verdade, o que a gente observa desses novos, já tinha muitas barreiras, que eles botam barricadas, fazem barricadas com ferro de trem, primeiro começaram com lixo, depois botaram aquelas estacas de ferro de trem, e aí depois colocaram também, até tem situações em que tem portões mesmo de ferro, com cadeado, trancado. E o Peixão, que a gente acabou de mostrar, que é do 3º Comando Puro, que fica nessa área de Parada de Lucas, Cidade Alta e Vigário Geral, ele passou a fazer fossos, porque aí evita, né, são práticas de guerra mesmo, para evitar que o carro da polícia, que o caveirão, que é o carro blindado da polícia, que no Rio de Janeiro é apelidado de caveirão, ele consiga passar. Agora, esses fossos, isso impede até os moradores das favelas de entrar, de ter um carro, de poder entrar e botar um carro na porta, na sua garagem, na porta de casa. Então, todo mundo fica refém dessas pessoas, né? Fica o morador da favela, fica a pessoa já que viu foto passa... o fosso coloca umas estrutura de concreto. Isso, exatamente. Depois os caras têm que vir com trator, com alguma coisa para tirar. É um trabalho muito. E aí depois o trator e depois tem que concretar para fechar, né? Para as pessoas... E essa guerra, a gente chama de guerra, né? Porque são táticas de guerra, né? Então fazem com que a polícia parece que fique, né, enxugando gelo, né? Porque toda hora tem que ir lá até a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro reforça que não, a gente tem que sempre fechar, colocou uma barreira, a gente tem que colocar... Realmente, mas é um trabalho inglório, porque você fecha o fosso, fecha o buraco lá, tira a barricada e daqui a pouco tem outra. No dia seguinte. E outra coisa, eles também estão fazendo os ônibus do Rio de barricadas de fogo, né? Eles tiram as pessoas, colocam o fogo no ônibus, ou quando não botam fogo no ônibus, eles colocam o ônibus
pedem um motorista, tira a chave do veículo, né, do motorista, Sim. joga, some com a chave e o ônibus fica atravessado. Cara. Isso acontece muito na área de Costa Barros, que é uma outra área que tem a Pedreira, a favela da Pedreira e do Chapadão, que são também de dois comandos diferentes, duas facções diferentes, mas que acaba sendo uma guerra ali entre uma e outra, e para evitar que a polícia entre, eles pegam e deixam o ônibus atravessado no meio. E aí dá tempo de eles fugirem, enfim, toda vez que tem operação policial. E é uma coisa que a Polícia Militar do Rio de Janeiro está enfrentando com muita frequência e que virou um problemaço para eles, que é essa questão de atravessar o ônibus no meio da rua, né? Agora tem as barricadas do bem que a Polícia Militar tá fazendo agora, Eu né? não sei, velho. Qual que é a fita? A barricada do bem é o Olha lá seguinte, uma delas aí. aí são os fossos, tá vendo? Que eles abrem. Essa aí até que tá bonitinha, né? Tá bem feita. Tá né? bem feita, né? Tá? E eles fazem as coisas cada vez se aprimorando. O que a gente hoje que a gente observa é que eles têm equipes para tudo. Tem equipe de pedreiros para poder fazer esses esforços, porque você vê que são coisas, são obras bem feitas. Você tem equipe para do radinho, que já tinha, que é antiga, equipe do drone, que fica, Nossa, que fica monitorando o drone, que hoje em dia o drone... Aliás, o Peixão começou com drone, o Peixão e o Lacoste, que é do Morro da Serrinha, na Madureira, que começaram a introduzir o drone antes mesmo da polícia. Antes mesmo da polícia, já há muito tempo, que eles, como eles são vaidosos, eles já tinham uma foto do Peixão Com o controle remoto. com controle remoto pilotando um drone, quando ninguém quase falava de drone. É assim, você vê como as táticas, né? O óleo na pista, para os caveirões escorregarem. Então, ou não é uma guerra, né? E a barricada do bem que você tava falando? A barricada do bem é o seguinte, a polícia militar... Olha lá o cara. Aí, o Peixão controlando o drone. Essa foto aí é emblemática, né? Porque eles bem jovem, né? Olha, ele quando começou, ele devia ter uns 23. Hoje ele tem mais de 30 anos. Sei. E ele já usava o drone quando quase ninguém falava de drone. Antes mesmo da polícia. Isso, sabe, é um escândalo. E a barricada do bem, para não esquecer, é o seguinte, a polícia militar, para fazer frente, porque os roubos de carga no Rio de Janeiro, né, agora, né, deu uma acalmada, e isso se deve muito a esse trabalho que é essa barricada. O que acontece? A maioria dos roubos de carga, se descobriu que a maioria ia para aquela região ali da Maré, que fica ali ali em Bom Sucesso, Ramos. E a polícia militar resolveu montar sua própria barricada para evitar, assim, uma barricada assim, são blocos de concreto em que o carro passa, mas um caminhão não passa, Tá. uma carreta não passa. Porque qual era a tática? Os bandidos atacavam o caminhoneiro na Avenida Brasil ou na Washington Luiz, aquela região, e levavam para dentro da favela. Só que quando tem esses concretos da polícia militar, que eles passaram a botar nas entradas por onde eles passavam com as carretas, eles passaram a não conseguir colocar a carreta lá dentro. Aí evitava o assalto. Olha que usaram a mesma... adotaram a estratégia. da barricada, né? Agora, o problema está sendo o ônibus, né? Daqui a pouco, ou a Polícia Militar, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro é a única que tem uma equipe com tratores para poder tirar as barricadas, né? Tratores, escavadeiros, retroescavadeiros, para tirar as barricadas. Agora, eles vão ter daqui a pouco que ter um carro guincho para tirar os ônibus do meio da rua. Olha como é que vai ficando complexo, né, velho? Vai ficar cada vez mais complexo. Pois é. Tem uma foto aí que tem um cara com uma arma que parece do tamanho de uma criança, a arma. Nossa. Eu Olha lá vou pedir pra você... os trator. Os tratores, tá vendo? Imagina a energia que você precisa despender, cara, Exatamente. pra fazer essas coisas. E você aí, sabe que são barris engraçado? enterrados. E quem faz geralmente hoje essa equipe são policiais militares que ficam ali lidando com o trator, que são treinados para isso. Que começou com um policial até do BOP. Olha só, o BOP, que é uma tropa de elite, que é justamente para treinar para ataques táticos, né? No caso, operações cirúrgicas, né? Como se costuma dizer na polícia. Eles começaram também a ter aulas para lidar com o trator, para pilotar. É assim, surreal.
Essa é aquela arma que a TV fala assim, que derruba avião. Eu fico me perguntando como é que chega uma arma dessa dentro da favela, né, cara? Pois Olha é. o tamanho desse É. cano, Vilela. Olha a Outros bala. 50, né? Isso derruba. Helicóptero. Helicóptero? Pô, isso É. derruba avião, cara. Ô, louco. E já E derrubaram o helicóptero da Polícia Civil, tá lá. Não, e tem um grupo para isso, aquilo que eu estava falando das divisão de tarefas do tráfico, agora também tem o sniper para esse tipo de cara, para poder destruir, para abater helicópteros, abater drones. Ó, e todas essas fotos aí foi tirada tudo de rede social, tá? É? Os caras publicam nos stories, entendeu? Não tô nem aí. Pode passar. Mas isso é uma demonstração de força. Aquilo Sim, que a é. gente estava falando sobre fazer foto de várias pessoas armadas para demonstrar que tem um armamento, que é dono do território. As redes sociais hoje servem para isso, justamente para poder mostrar esse poder deles. E não, eles não querem mostrar isso pra polícia, tá? Isso é rixa Entre eles. entre eles, tá? Eles compartilham entre eles e tal.